Olá, amantes da verdade. Estamos lançando aos poucos os vídeos sobre o escravo fiel e prudente. Será uma série bastante abrangente sobre esse tema. Por isso, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho. Hoje, vamos avaliar juntos um argumento até que engraçado que recebemos nos comentários do vídeo número 1. Recomendo que vocês vejam. Entendemos como pode ser frustrante quando nos deparamos com falácias argumentativas. Uma falácia é um argumento que parece válido, mas na verdade é defeituoso ou enganoso. Algo muito comum é um raciocínio que desconsidera o seu contexto, e quando se trata de Bíblia, não podemos deixar de avaliar todo o seu conteúdo para emitir uma conclusão. E foi o erro que esse argumentador cometeu. Essa análise terá por base 2 pontos. Primeiro, como alguns tentam usar Daniel 11:33 para descredenciar o escravo fiel. Segundo, por que eles estão enganados? Vamos ao texto. Daniel 11:33. E os que têm discernimento entre o povo darão entendimento a muitos. Como alguns interpretam este texto, eles acreditam que um número menor de pessoas iria fornecer entendimento para muitos. Nisto concordamos, porque o texto realmente diz isso. O problema é que eles afirmam que o fato do texto mencionar que este número menor de irmãos perspicazes está entre o povo, significa que na linha do tempo atual não existe uma dianteira organizada no povo de Deus. Ou seja, para eles, alguns irmãos sábios e eruditos estariam misturados entre os milhões de testemunhas de Jeová. Estes, mesmo não formando uma liderança organizada, nutririam espiritualmente os milhares de irmãos. Assim, mais tarde seriam identificados, e o próprio Cristo, próximo ao fim, faria com que os membros da organização reconhecessem esses perspicazes que estavam entre a multidão de testemunhas. Segundo essa interpretação superficial, equivocada e irresponsável, o escravo fiel, que as milhões de testemunhas de Jeová acreditam, não é legítimo e não foi designado por Deus. Agora vamos fazer uma pausa, porque temos algo para te contar que parece uma piada. Alguns desses que alegam ainda serem testemunhas de Jeová ativos e que administram ou apoiam algumas páginas, acreditam que pode ser eles, ou alguns deles, os descritos em Daniel 11:33, que têm discernimento e perspicácia que dariam entendimento a muitos. Acredite, eles acham que o amo, Cristo, ao chegar, vai designá-los sobre todos os seus bens. Talvez seja por isso que você está vendo algumas campanhas fracassadas que tentam minar a confiança na dianteira atual da organização de Jeová. Talvez estejam pensando, vamos protestar e remover essa liderança atual. Talvez alguém de nós possa assumir o comando. Temos a perspicácia de fornecer entendimento a muitos através de nossas páginas e canais online. Poderíamos ser como Elias, o profeta que está por vir. Vamos restaurar a adoração genuína e reformar a organização. Quando nosso amado Cristo retornar, ele revelará que o escravo atual é ilegítimo, e nós seremos reconhecidos como aqueles que fornecem entendimento a muitos. Seria cômico se não fosse trágico. Mas após essa piada, vamos responder à questão: por que esses argumentadores estão completamente equivocados? Essa péssima interpretação mencionada ignora o fato de que o escravo fiel e prudente neste formato, que a maioria das testemunhas de Jeová confia e acredita ser designado por Deus, está entre o povo. O escravo fiel atual não é um grupo separado, nem uma elite desconectada do povo de Deus como um todo. O texto encaixa-se perfeitamente neste grupo de irmãos que tomam a dianteira de forma organizada atualmente. Embora eles exerçam uma função específica, todos eles fazem parte de um único povo. O livro de Romanos, capítulo 12, versículos 4 e 5, falando sobre os ungidos, revela algo muito importante. Vamos ler. O texto diz: Pois assim como temos muitos membros em um só corpo,
mas os membros não têm todos a mesma função, assim também nós, embora muitos, somos um só corpo, em união com Cristo, mas, individualmente, somos membros que pertencem uns aos outros. Fácil demais de entender, não é mesmo? Embora o texto é aplicado aos ungidos, isto revela como Jeová encara sua organização, pois a congregação era formada apenas por ungidos naquela época. Para ficar claro, esse corpo de ungidos citados no texto é retratado como sendo a congregação cristã. E quem é o cabeça desse corpo ou congregação? Veja Colossenses, capítulo 1, versículo 18. E Jesus é a cabeça do corpo, que é a congregação. Jesus, qual cabeça e pastor da congregação, reuniu o pequeno rebanho descrito em Lucas 12:32, ou seja, esses cristãos ungidos, e os das outras ovelhas, tornando-os unidos em um só rebanho e um só pastor, como diz lá em João 10:16. Funções diferentes, porém, um só povo. Para ficar ainda mais claro, lembre-se de como Jeová se refere aos que tomam a dianteira. Vejamos como ele inspirou Paulo a dizer. Leiamos juntos Hebreus 13:7. O texto diz: Lembrem-se dos que exercem liderança entre vocês. Agora veja Hebreus 13:17. Sejam obedientes aos que exercem liderança entre quem? Entre vocês. Logo, os de discernimento que alimentam a muitos estão entre o povo. E nós entendemos que o texto é aplicado facilmente à liderança atual, neste formato que nós confiamos e seguimos. Assim como um corpo de anciãos não é uma elite separada, mas faz parte da congregação. E são publicadores ali, o escravo fiel, embora exerça cargo de liderança, fazem parte do povo. Eles estão organizados como um corpo, porém isso não os torna uma elite ou um povo à parte, desconectados do todo. Lembre-se que eles também estão sujeitos às mesmas regras e princípios que ensinam, conforme 1 Timóteo 4,16. Eles realmente estão entre o povo. Vamos raciocinar um pouco melhor. 1. Estes intérpretes independentes e solitários alegam que a maioria de nossos ensinamentos está correta. Então, quem entre o povo forneceu esse entendimento a eles e às mais de 8 milhões de testemunhas de Jeová? Resposta: o escravo fiel e prudente. 2. Se para estes intérpretes atípicos a tradução do Novo Mundo é a melhor Bíblia que existe, quem entre o povo, com a ajuda do Espírito Santo, proporcionou para muitos o acesso a ela? Resposta: o escravo fiel e prudente. 3. Se para estes intérpretes independentes o website oficial das Testemunhas de Jeová é realmente considerado a melhor biblioteca bíblica já produzida, quem entre o povo distribuiu para muitos esse acervo espiritual maravilhoso? Resposta: o escravo fiel e prudente. 4. Se para estes intérpretes independentes a teologia das Testemunhas de Jeová é a que mais se aproxima da verdade bíblica, quem entre o povo, com a ajuda de Jeová, chegou a esse conjunto de verdades e divulgou para muitos? Resposta: o escravo fiel e prudente. Vamos parar por aqui por enquanto. Temos muito mais informações para os vários vídeos que se seguem. Em resumo, o texto de Daniel, capítulo 11, versículo 33, nos ajuda a confiar ainda mais que realmente há um grupo menor organizado que fornece entendimento para muitos. Dadas as evidências, o texto se aplica claramente à dianteira da organização de Jeová. Não esqueça que Jeová é um Deus de ordem. Óbvio, portanto, que nos últimos dias o escravo fiel não seria um grupo desorganizado e indetectável. Mas ainda assim, talvez você tenha algumas dúvidas. Mateus 24, 45 a 49 é apenas uma ilustração ou contém uma representação profética? Que evidências posso ter para comprovar que o escravo fiel é legítimo? Quando o escravo erra em algum ensino, o que a Bíblia diz que devo fazer? Por favor, se inscreva no nosso canal. Em breve abordaremos todos estes assuntos, e tem muita coisa nova por vir por aqui. Esteja conosco.
de seus amigos e irmãos, o publicador do reino.